quero aqui tentar passar algumas coisas que eu anotei, né? Fiz um esbocinho. E os pré-tribulacionistas gostam, né, dessas linhas do tempo, esboços. Tem um pregador pré-tribulacionista que eu gosto muito, né? O pastor Jefferson Neto. Quando ele menciona aqui, por exemplo, que com efeito o Ministério da Iniquidade já opera, que nós temos visto, né, a preparação para a chegada do anticristo, nessa deturpação da verdade no mundo. Daniel capítulo 8, verso 12 a 14, já mostra essa entrada, né? Ou seja, derrubando por terra a verdade, e o que fez vai prosperar por um tempo. É necessário por um tempo, né? Até a manifestação da vinda de Cristo, em que o Senhor desfará com sopro, a espada que sai da sua boca, com o hálito da sua boca, de tão difícil que vai ser para o Senhor destruir as hordas do anticristo. Mas nós já vemos essa deturpação da verdade. Então o ministério da iniquidade já opera. Aí depois, Daniel capítulo 8, verso 14, nós já vemos a metade da tribulação, quando ele fazer cessar a transgressão assoladora, que vai ser, na realidade, o sacerdócio levítico instaurado no templo, que será reconstruído em Jerusalém, ou seja, uma aliança de paz com muitos, para que Israel possa ter o direito da reconstrução do templo. E aí vai ter profanação das nações gentílicas, de Ezequiel capítulo 8 e 9, Apocalipse capítulo 11. Ou seja, é esse templo que Jesus fala em Mateus 24, 15, fazendo uma prospecção para o futuro, né? Até para que possa haver a profecia de Ezequiel 43, da porta do Oriente, a porta que em Ezequiel 44 fora fechada pelos muçulmanos, que permanece fechada. Quem olha da vista do Monte das Oliveiras, passando pelo Vale do Ribeiro do Cedron, olhando para o Monte do Templo, que é o Monte Sião, nós vemos a porta dourada, que quando o sol bate, né, pelo material usado, ela fica em cor de ouro. Então Jesus vai entrar no monte, já no Monte Sião, no Monte do Templo, porque lá foi onde ele saiu e não retornou, em Mateus 23, 39, e não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E nós vemos Jesus então passando pelo monte do templo, falando para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou em 70 depois de Cristo. Aquela geração passou e não teve a volta de Cristo. Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, e ali os discípulos fazem as perguntas, né, as duas perguntas: dize-nos quando sucederão essas coisas, que foi a destruição em 70 depois de Cristo, que sinal haverá da tua vinda e consumação do século, né? Que aí Jesus já começa a falar de tempo futuro, e Jesus fala de um templo profanado, e aqueles que rejeitaram Jesus não o viram mais, até porque após a ressurreição de Cristo ele foi visto por volta de 500 irmãos, e não foi visto pelo conselho do Sinédrio. Então, quando nós falamos aqui do Ministério da Iniquidade, quando nós já estamos aqui nos últimos dias para a manifestação do anticristo, nós estamos falando de algo futuro. Então, voltando ao que o pastor, né, que eu gosto muito, pré-tribulacionista, falou com relação... Aqui eu só peguei um adendo para a gente poder se localizar um pouquinho na história, tá bom, meus irmãos? Quando ele fala que somente espera que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Isso daqui faz menção, para vocês terem uma ideia, talvez não dê tempo de falar nesse vídeo. E para as igrejas aí, meus irmãos, aqui de São Paulo, ou se tiver alguma igreja aí no estado de São Paulo, né, que queira se aprofundar nesses estudos bíblicos e quiserem me convidar, pode entrar na minha página, me convidar, e se eu tiver dinheiro para chegar na igreja e ofertar, eu quero fazer isso.
Eu não cobro um centavo para pregar as escrituras. Um centavo. Amém? Levo material. Depois, se tiver irmãos lá para me ajudar a digitar, porque tem muita coisa aqui para fazer, né? Para impressão. Só isso, mais nada. Amém? Então por isso que eu quis falar alguma coisa com relação a tudo isso, para a gente até inspirar mais confiança na questão de entendimento das Escrituras. Então, se der tempo, a gente fala com relação a Isaías 11, que nós vemos essa menção aqui, ó, de 2 Tessalonicenses capítulo 8, que ele desfará com o sopro da sua boca, que vai ser próximo do reagrupamento dos 4 ventos, dos 4 cantos, que faz menção à 4ª etapa da colheita de almas, que é dos judeus, porque os gentios vão entrar adiante deles no reino dos céus, mas eles também entrarão, essa geração que viria a florescer. E nós vemos isso aí em Isaías, mas não vai dar tempo aqui não, mas a gente comenta um pouco sobre isso. Aliás, esse vídeo eu quero fazer pequeno, mas para falar sobre esse que será revelado e o que detém o anticristo. O pastor disse que seria o islamismo. Eu discordo. Para mim é o Espírito Santo. Até porque nós já falamos que o Espírito desceu para estar com a igreja, em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. E para sempre, João 14, 16. Para sempre estar com a igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo estará junto com a igreja. Aí sim o anticristo e esse mundo frio vai estar à mercê tanto do ministério do anticristo, mas por um tempo, quanto da ira de Deus que vai descer sobre toda a terra e que no final da tribulação vai destruir o anticristo, o falso profeta, e o anticristo e o falso profeta já vão ter destruído a meretriz ali, que é o Vaticano, né? A igreja meretriz, dentro da profecia bíblica, só pode ser. E os exércitos do anticristo serão destruídos pela manifestação da vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 19, nós vemos isso, menção de Ezequiel 38, de 38 e 39. No capítulo 20, depois dos 1000 anos, essa nova batalha não será contra exércitos, mas contra as nações, e ali cidadãos comuns. Até mesmo aqueles que escaparem da tribulação. Nós vemos isso tanto em Apocalipse 20, quanto em Isaías, e vou mostrar. Então, não é o islamismo, por quê? Porque na realidade, a manifestação do anticristo um dos pilares do anticristo tem o monopólio, globalização e o ecumenismo. Então, é necessária a preservação do anticristo de várias religiões, isso até é a força da nova era, porque a nova era só quer negar uma só fé em Cristo, então ela quer apoiar todo tipo de fé. Então ele quer desmentir Cristo, que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então todo tipo de religião vai ser bom para o anticristo, porque esse é o ecumenismo, esse é um dos pilares do anticristo. Então não é o islamismo, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sobe, não vai deixar de haver convencimento do pecado e do reconhecimento daqueles que serão decapitados. Porque quando a gente olha para Apocalipse capítulo 20, verso 4, nós já vemos 2 grupos. João está falando daqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, de 1 Coríntios capítulo 6, que é a igreja, e dos decapitados. Estes, junto com a nação de Israel, da última parte da colheita de almas, de Levítico capítulo 23, verso 22, Isaías 11, 12, Isaías 12, 6, Mateus 24, 31, a igreja, os da tribulação e os judeus vão reinar com Cristo. Então o Espírito vai agir, não com a intensidade como nós vemos na graça, assim como não agia no Antigo Testamento. Então olha, eu não falei nada do esboço, mas a gente vai falar, tentar fazer vários vídeos aí, tá gostoso. Amém? Se tiver convites,
estou aí à disposição, gratuitamente, para falar da palavra. Amém? Não pague, não dê dinheiro para pregador e pregar na tua igreja ou trazer algum tipo de ensinamento bíblico. Tá bom? Deus abençoe.